Relator Osmar Serac. Tá bom. Eu quero só lembrar aos deputados que não é necessário falar os 15 minutos, não. Pode falar 5 só que nós concordamos. Ok? Deputado Saigos Moraes. Senhor presidente, nobres deputados. Senhor presidente, eu quero dizer que a aprovação dessa PEC não resolve os conflitos de demarcação, de reconhecimento de terras indígenas. Ao contrário, a aprovação dessa PEC vai aumentar os conflitos. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Nós, nesse momento, estamos retrocedendo a 88. O Constituinte 88 conseguiu compreender o direito dos povos indígenas, que essa PEC, de certa forma, na melhor das hipóteses, está colocando em dúvida esse direito. Na melhor das hipóteses, está questionando parte desse direito. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a aprovação dessa PEC vai fazer acirrar os conflitos, vai acirrar a tensão entre indígenas e não indígenas. Semana passada foi realizada a etapa regional da primeira Conferência Nacional de Políticas Indigenistas em Mato Grosso e que deverá acontecer, a primeira Conferência Nacional, ainda em dezembro deste ano. E aí na semana passada, quando nós estávamos aqui na reunião, muitos me ligaram lá da conferência preocupados com a aprovação dessa PEC. E eles produziram uma nota de repúdio e pediram para mim ler essa nota aqui. Repúdio dos povos indígenas de Mato Grosso à PEC 215. Nós, povos indígenas das etnias Boé-Bororo, Pareci, Ailiti, Curã, Bacairi, Umutina, Nambiquara, Manoqui, Minqui, Chavante, Munduruku, Chiquitano, Guató, Cinta Larga, Arara, Riquibatsa, Caiabi, Apiacai, Nauene, Nauê, Terena, Aiquinã, reunidos na primeira Conferência Nacional de Política Indigenista, realizado no Centro de Eventos Pantanal, na cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Viemos, através dessa moção de repúdio, manifestar a nossa indignação e a posição contrária à aprovação da PEC 215, pois o mesmo vem ferindo diretamente nossos direitos originários e constitucionalmente garantidos e reconhecidos na Constituição Federal de 1988, em especial os artigos 231 e 232. Com esta moção, reunimos e somamos ao movimento indígena, assim como a centena de manifestantes indígenas espalhados pelo Brasil. Cuiabá, 15/10/2015. A PEC que originou lá no Senado, a PEC 71 de 2011, e agora aqui na Câmara, a PEC 132, ela garante indenização para a posse de boa-fé no caso da desapropriação de terras para demarcação de terras indígenas. Nós, até esse momento, não temos esse instrumento. Nós temos esse instrumento para a reforma agrária, para várias possibilidades. Porém, para a demarcação de terras indígenas, nós não temos esse instrumento. Deverá ser aprovado por essa casa. Já há um certo consenso, não vou dizer um consenso absoluto, mas há um certo consenso da importância desse instrumento para que a gente possa distensionar um pouco essa relação entre proprietários e povos que reivindicam seu direito à posse em suas terras. Dizer que a gente pode perceber que esse movimento engrossou ainda mais pela PEC 215, exatamente quando a Justiça Federal reconheceu Raposa Serra do Sol. E aí o governo do presidente Lula foi atacar de todas as maneiras, e aquelas pessoas negando o reconhecimento de que tinha sido uma ação judicial, até porque o governo lá atrás não tinha feito ao tempo esse reconhecimento dessa terra para os povos indígenas daquela região. Suiamiçu, a gleba Suiamiçu, onde tem a terra indígena Mará Sede, em Mato Grosso. Na ECO 92, ainda no governo Collor, a GIP, que é uma petroleira italiana, que era proprietária dessa gleba, destinou aquela área
para que o povo chavante voltasse à área que foi tirada na década de 50, em aviões búfalos e levado para Sangradouro, que é uma outra terra indígena do povo chavante, no município de General Carneiro. Tem documentado, não documentário, tem documentário também, mas foi documentado com fotografias e filmagem a retirada dos chavantes da gleba Suiamiçu. E aí, em 92, na Eco 92, a JIP devolveu a terra para quem era de direito, para quem eram os proprietários. Até que o governo pudesse fazer a retomada da área e a recolocação dos povos indígenas, vários termos de ajustamento de conduta entre Ministério Público Federal, Justiça Federal, Governo do Estado, Governo Federal, foram assinados, se levaram mais de 20 anos, e aí, há 2 anos atrás, num processo judicial, que precisou de ser judicial também, de uma área que já era própria dos povos indígenas, eles voltaram para a terra. Mas entre 92 e a terra retomada, muitas pessoas foram para aquelas terras e ocuparam as terras, sabendo que tinha problema. Porque quando a pessoa chegava lá, vamos imaginar que alguém chegou desinformado lá e comprou um lote lá. E aí, ele foi pedir o documento. Se você comprar uma terra, uma propriedade, a primeira coisa que é a escritura. Aí a pessoa falou, eu não tenho documento. Mas por que você não tem documento? E aí ele recebeu a explicação, por quê? E mesmo assim, como ele comprou por um valor bem abaixo do valor de mercado, ele aceitou o risco. E não faltaram advogados, políticos e pessoas influentes para dizer para ele que podia comprar, que ia dar um jeito lá na frente. Só que a Justiça Federal não deu esse jeito, ao contrário, garantiu o direito ao povo chavante em Marauacede, e mais de 5 mil pessoas, entre a vila e as terras, porque a gente tinha uma vila constituída no local, tiveram que sair da área, e aí se criou uma celeuma, se criou uma situação muito ruim, muito complicada, mas infelizmente quando as pessoas foram para lá, estavam conscientes dessa situação. Então essas duas situações, Raposa Serra do Sol e Gleba Suiamiçu, onde está a Marauacede hoje, é que parece que reacendeu essa possibilidade de fortalecimento da ideia da PEC 215 e que, na nossa opinião, só vai ampliar, aumentar o conflito. E aí a gente escuta dizer que, olha, tem muita terra para pouco índio. E essa tese é muito frágil, né? Ela é muito frágil. A gente observa alguns colegas deputados aqui da região sul do país dizendo, olha, lá é só pequenos proprietários, mas as terras indígenas na região sul também são pequenas terras. Se você vai na Amazonas, vai em Mato Grosso do Sul, excetuando locais ainda não tem demarcação, como Guarani e Kaiowá, como outras terras, você tem terras grandes, terras indígenas grandes. Só que essas pessoas negam o reconhecimento, desconhece ou nega a cultura indígena, que da sua cultura, do seu modo de vida e de necessidade de sobrevivência, de ter uma área maior para a pesca e caça, para suas atividades culturais, religiosas. E aí dizem, olha, tem 100 mil hectares para 1.000 índios. Mas lá em Mato Grosso tem muitas propriedades de 100 mil hectares de uma família só. Uma família com 3, 4, 5 membros. Então aí está o contraditório dessa questão de muita terra para pouco índio. Só para falar do ponto de vista do não índio. Porque do ponto de vista do índio a questão é outra. Então, e aí essas mesmas pessoas dizem que, olha, o índio não precisa mais de terra. O índio precisa de saúde e educação, e é verdade. O governo federal, o nosso governo do qual eu pertenço, do Partido dos Trabalhadores, está em dívida com os povos indígenas. Está em dívida com relação ao reconhecimento, demarcação de terras indígenas, está em dívida com relação às políticas para os povos indígenas, na questão da saúde. Foi criada a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, mas não tem atendido a demanda na velocidade e na qualidade que os povos indígenas merecem. Na questão da educação, aconteceu a Conferência Nacional de Educação Indígena em 2010, e de lá foi tirada uma política maior,
e essa conferência foi debatida nas escolas indígenas, nas regiões, nas comunidades locais. Foi feito também uma conferência regional e depois a conferência nacional, e ficou estabelecido que nós teríamos os territórios etnoeducacionais, que garantiria uma política mais integrada aos povos indígenas de uma mesma região, de um mesmo território. Infelizmente, avançou muito pouco nessa questão. Temos preocupação, sim, com a questão da sustentabilidade. As populações indígenas aumentam de 3 a 5 vezes mais que a população não indígena. E aí, nós sabemos que muitas regiões, principalmente a região do Cerrado, que tem pouca pesca, praticamente não tem mais pesca, pouca caça, e aí há uma necessidade de garantir a sustentabilidade, o sustento desses povos nessas comunidades. E aí essa é uma preocupação que a gente tem que debater, a gente tem que discutir e aprofundar nesse debate. A questão da garantia de vários outros direitos aos povos indígenas, que se a gente ficasse aqui enumerando, nós iríamos tomar todo o nosso tempo. Quero dizer que isso sim é uma dívida do governo brasileiro. É uma dívida nossa com os povos indígenas, e isso tem que ser reparado, independente do direito à terra ou não. Isso é uma garantia já para quem tem o direito à terra. Nós também escutamos aqui que os índios estão sendo utilizados. Ora, eu quero repudiar esse tipo de fala, porque os povos indígenas, que já são aproximadamente 1 milhão de pessoas, eles já têm autonomia política suficiente para compreender e para saber o que querem, para reivindicar o que querem, e nós devemos respeitar a soberania desses povos. Respeitar a soberania que está garantido também na Constituição Federal. Então eu não vejo que os povos indígenas, quando se fala que estão sendo utilizados, estão querendo dizer que são massa de manobras. Longe disso, mas muito longe disso. E quem tiver com essa tese na cabeça está enganado e pode ser atropelado aí na frente. Quero dizer também que ele já tem organizações nacionais, organizações locais, organizações regionais que fazem parte das suas reivindicações. A eles tem sim sido negado o direito de estar presente nessa casa para os debates necessários, tão necessários para a garantia de seus direitos. Assim como os quilombolas, assim como vários povos. Essa casa aqui é a casa do povo e ela tem que estar aberta para todos os debates, tem que estar aberta para todos. E quero dizer que também é dito, olha, a FUNAI não representa os indígenas. Não representa, quem representa eles são eles mesmos, com os movimentos deles. A FUNAI é um órgão federal que deveria estar... Por favor. A FUNAI é um órgão que deve estar ajudando na coordenação das políticas indigenistas. Ao longo do tempo ela foi perdendo força, ela foi perdendo algumas condições, como a questão Teve tempo que a saúde, a educação, tudo era coordenado. A FUNAI surgiu como órgão tutelador dos povos indígenas. Ela perdeu essa função, ainda bem, porque os povos ganharam autonomia ao longo desse tempo. E aí nós precisamos sim de fortalecer a FUNAI para que ela possa ser a entidade que possa servir de apoio aos povos indígenas para garantir que as suas políticas, que está em cada ministério, que está dispersa em vários ministérios desse governo, para que a FUNAI possa, juntamente com os movimentos dos povos indígenas, coordenar a política indigenista. E aqui nós teremos a primeira Conferência Nacional de Políticas Indigenistas em dezembro. Provavelmente eles deverão orientar nesse sentido, para que de fato nós possamos ter uma coordenação mais homogênea, uma coordenação mais centralizada das políticas indigenistas, porque cada ministério fica atuando de forma isolada e normalmente não consegue atender a todas as demandas dos povos indígenas. Então, senhor presidente, só para encerrar minha fala, que está terminando meu tempo, eu quero mais uma vez fazer um apelo para todos os colegas deputados que aqui estão. Nós temos como encontrar soluções para distensionar e para resolver o problema dos povos indígenas e dos não indígenas de regiões onde há conflito. Mas, a ser aprovada essa PEC 215, nós vamos acirrar o conflito e nós vamos não vamos estar contribuindo para que, com o papel dessa casa aqui, que é de eliminar conflitos, que é de buscar
que é de buscar acordos, que é de buscar a relação que muitas vezes não tem entre o governo, entre os governos e essa casa, entre os povos e o governo, para que efetivamente a gente possa resolver os conflitos, senhor. Muito bem. Deputado Vicente Arruda, depois o deputado Mandetta. Não é necessário falar os 15 minutos, pode falar menos.